maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam em cada coração. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Deus Todo-Poderoso para no mover do Espírito Santo e em nome do Cristo tomarmos parte juntos no culto que é seu, neste 19º domingo do tempo chamado comum. A cor verde que evoca a realidade da vida é aquela que dá o tom deste período. Vida que do Senhor promana, que nele tem sido sustentada, vida verdadeira e perenal de que gozamos e que nos concede a alegria de participarmos de um ato de adoração e louvor ao Deus de toda a glória. Adoremos, portanto, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Adoração à Trindade é o título do cântico de número 31 do Inário Salmos e Hinos, que vamos entoar juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heisel e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos.
De olhos fechados, corações ao alto, nós falamos com Deus em espírito de adoração e louvor ao Senhor. Senhor nosso Deus, pela Tua graça, uma vez mais, podemos desfrutar deste tempo de bênçãos que nos concede neste dia que fizeste, o dia do Senhor. E no culto que é Teu tomamos parte, eivados de santa alegria, pois é bom e verdadeiramente agradável participar desta hora. Nele colhemos toda a sorte de bênçãos espirituais, usufruindo deste grande privilégio, que é falar-te em oração e ouvir a Tua voz falar aos nossos corações no mover do Espírito Santo, especialmente por meio da Tua santa palavra. Tudo isto nos leva a adorar-te e louvar-te, reconhecendo-te como Deus único e verdadeiro, confessando a Tua grandeza, majestade e glória, tributando-te toda a honra e exaltando as maravilhas dos Teus feitos portentosos, dos Teus atos de justiça e da salvação que operaste em nossas vidas, mormente por meio de Teu Filho Jesus. Rogamos-te, Senhor, que recebas a nossa oração e que a adoração e o louvor que ora te ensejamos seja agradável a Ti. Nós oramos na mediação do Teu Filho unigênito, o nosso bendito Salvador, que é Jesus. Amém. Convido você, onde está, se puder fazê-lo, abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento. E o salmo indicado para a nossa leitura pelo Lecionário Cristão é o de número 33. Abra a sua Bíblia, portanto, no Antigo Testamento e no livro dos Salmos. Nós vamos encontrar aí o Salmo de número 33. Faremos a leitura dos versículos de número 12 a 22. Encontre na sua Bíblia o livro dos Salmos, o Salmo 33, e leiamos juntos o que diz o trecho compreendido entre os versículos 12 e 22. Eles dizem assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto do Salmo que lemos nos fala do agir misericordioso do nosso Deus na vida do povo que é seu, que por ele foi escolhido e feito objeto do seu amor, herdeiro de sua herança santa. A palavra é um convite à fé, à entrega confiante de nossos cuidados às mãos do Todo-Poderoso. E o cântico que vamos acompanhar agora, entoado pelo coro Aidéia Moraes, enseja desde já a nossa prece. Inclina os teus ouvidos, de Friedrich Himmel, importante compositor da virada do século XVIII, obra entoada pelo coro Aidéia Moraes, acompanhado da pianista e organista Gisele Santana, sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, acompanhado da edição em vídeo caprichosa do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o canto do coro e participemos da sua prece em espírito de oração.
Lemos a palavra do Senhor dada por intermédio do salmista, acompanhamos a prece entoada pelo coro. É chegado o tempo de fazermos as nossas próprias orações, de confissão, de súplica, de intercessão. É tempo de fazê-lo na intimidade do coração e no silêncio. Se você puder, onde está, dobre os joelhos, baixe a fronte, feche os olhos e guarde alguns instantes para colocar-se a sós com Deus. E conversando com o Pai Celestial, coloque diante dele aquilo que tem angustiado a sua alma, que tem roubado a sua paz. Faça-o na certeza de que estamos perante um Deus misericordioso e abençoador, e cujos braços já estão abertos para acolher e cujas mãos estão estendidas para abençoar. Busquemos a Deus, façamo-lo em oração. Senhor Deus, a Tua palavra nos fala reiteradamente das maravilhas que operaste no seio do Teu povo, Israel, no coração da Tua Igreja. E nós nos reconhecemos como partícipes desta mesma história. Sim, pela fé, cremos ser parte integrante deste povo que é Teu, deste rebanho que pertence ao Senhor Jesus Cristo. E esta convicção de fé nos conforta, pois sabemos que em Ti gozamos de proteção e guarida, gozamos de sustento e constante amparo. Encontramos na Tua mão direção segura para o caminho e temos assim assegurado o nosso bem. A vida de que usufruímos de Ti se origina e em Ti permanecerá sendo amparada por toda a eternidade sem fim, pois Tua promessa nos garante vida eterna, perenal. Por todas estas coisas, Senhor, rendemos-Te graças e, sobretudo, pelo dom da salvação que de Ti recebemos graciosamente. Salvação esta outorgada mediante aquilo que Teu Filho, Jesus Cristo, operou na cruz do Calvário em nosso favor. Graça inaudita que jamais poderíamos merecer e que acolhemos com temor e tremor em nosso seio, sabendo que por toda a eternidade sem fim Te bendiremos, sem que jamais o nosso louvor seja capaz de suficientemente expressar a gratidão que nos compete face à bênção tão grandiosa. Rogamos-Te, ó Deus, que continues a ser conosco, que a Tua mercê jamais nos falte e que nos concedas, no mover do Espírito Santo, viver sempre para a glória eterna de Ti mesmo, para o serviço à causa do reino que é Teu e o Evangelho de Cristo, para a bênção de muitos. Esta é a nossa prece e nós oramos no nome santo de Jesus, o Cristo, Teu Filho, o Salvador bendito. Amém. A bênção do Espírito Santo, do Divino Preceptor, é que rogamos nesta hora, com o nosso canto. Divino Preceptor é o título do cântico de número 48 do Inário Evangélico, que vamos entoar juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heisler e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar.
É chegado o momento do ofertório. Nele temos a oportunidade de apoiar a nossa igreja nas muitas frentes de atuação que tem abraçado ao longo dos tempos. Recentemente, tivemos de fazer alguns investimentos no nosso patrimônio, especialmente no que diz respeito à segurança. E tudo isso tem sido possível graças à fidelidade dos irmãos, que expressa a fidelidade de Deus, sempre enviando recursos para o sustento da sua obra. Participe do ato do ofertório. Você pode fazê-lo servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça o seu depósito, transferência, Pix, tudo da forma mais prática e segura. O mais importante, envolva-se, seja uma bênção na vida da sua igreja para que ela continue sendo uma bênção na vida de muitos. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre os recursos confiados aos cuidados da nossa instituição. Falemos com Deus. Pai eterno, nós te bendizemos, pois tudo vem de ti, e tão somente daquilo que é teu, o teu povo entrega aos cuidados da igreja. Dízimos, ofertas, expressões de gratidão e de um desejo sincero de somar esforços na causa do teu reino, no empenho, no serviço ao Evangelho. Nós te suplicamos que estejas com cada ofertante, para que nada jamais lhes falte, que o teu povo continue a usufruir deste teu cuidado que jamais cessa e no qual te mostras atento aos mínimos detalhes, pois desde o ar que respiramos a tudo o mais que usufruímos nesta vida, sabemos que a tua mão está ali, presente, manifesta. Tu és a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito e que em nossas vidas continuemos a contar sempre com esta tua superabundante graça, mas que também os nossos corações permaneçam no mover do Espírito Santo, engajados no serviço ao reino que é teu, para que continuemos a usufruir deste grande privilégio, que é entregar dízimos e ofertas à casa do tesouro e contribuir para a expansão do teu reino. Continua, Senhor, a abençoar os recursos, portanto, entregues aos cuidados da igreja, a fim de que nas tuas mãos prosperem e permitam o avanço desta obra que é tua. Aqui no bairro de Copacabana, onde nos puseste e aonde mais nos dirigires no mover do Espírito Santo. Esta é a nossa oração, feita em nome de Jesus. Amém. Convido você a mais uma vez abrir comigo a sua Bíblia e nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, porém, desta feita, no segundo livro dos Reis. Os livros dos Reis estão mais para o início do Antigo Testamento, eles são 2. Você vai encontrar o segundo livro dos Reis e nele o capítulo de número 3. Aí leremos desde o versículo número 1 ao versículo número 27, portanto, todo o capítulo. Estamos no segundo livro dos Reis, estamos no capítulo de número 3, cuja leitura integral realizamos desde agora. Palavra que nos fala assim. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele:
pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. E todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: Isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também ali feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam. E taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Haresete ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu sobre o muro em holocausto, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso, se retiraram dali e voltaram à sua própria terra. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. O texto que nós acabamos de ler é um texto longo. Ele narra um episódio que ocorreu do reinado de Jorão em Israel, que é, por assim dizer, o chamado Reino do Norte. Assim como Acabe, o seu pai, e Acasias, que era seu irmão e o antecedeu no trono, Jorão foi um rei muito mau. Um rei que fez o que era mal perante o Senhor e que fez com que Israel, a nação escolhida por Deus para chamar de sua, incorresse em graves pecados. Diferente, no entanto,
era o rei Josafá, que naquela mesma época reinava sobre Judá, ou por assim dizer, chamado Reino do Sul, e de quem se diz haver feito o que era reto diante do Senhor. Bom, durante o reinado de Jorão, no norte, e de Josafá, no sul, houve paz entre as nações de Israel e Judá, que conseguiram caminhar juntas. E é neste contexto de paz, de relativa unidade, que ambos os reis firmam um acordo, conforme podemos ler. Eles estabelecem uma aliança para empreender uma ação militar conjunta contra uma terceira nação, a nação de Moabe. A justificativa era o fato de que Moabe, nação que então possui uma relação de vassalagem com a nação de Israel, havia se rebelado. Os moabitas deixaram de pagar a Israel os tributos que lhe eram devidos. E este ato de rebeldia ou insubordinação justificava, portanto, a ação militar conjunta pretendida por Israel e Judá. A estratégia acertada entre os dois reis, Jorão de Israel e Josafá de Judá, era conduzirem as suas tropas em direção a Moabe através do território de uma quarta nação, através do território de Edom. Isto por meio de uma região que é chamada nos textos do Antigo Testamento de Arabá. Arabá é uma região bastante inóspita. Trata-se de uma grande depressão, de um vale localizado ao sul do Mar Morto e marcado por um clima desértico, por um sol inclemente e por raríssima vegetação. A intenção de Israel e Judá, de Jorão e Josafá, era atacar Moabe pelo seu flanco sudoeste. E não é difícil imaginar que as fronteiras moabitas ali fossem bem menos guarnecidas que aquelas que a nação moabita tinha junto aos territórios de Israel e Judá. O temível deserto da Arabá proporcionava aos moabitas uma espécie de defesa natural excelente. E esse ataque, justamente por este ponto de acesso, contaria então com um grande efeito surpresa, além de, eventualmente, contar com os reforços de um terceiro aliado, o rei de Edom. O plano, portanto, era simples e bem engendrado e sugeria uma campanha vitoriosa. A decisão tomada em conjunto pelos reis de Israel e Judá, Jorão e Josafá, e por último ainda pelo rei de Edom, que torna-se parceiro daqueles, era de enorme gravidade. Imagine você, 3 exércitos representando 3 diferentes nações foram colocados em marcha contra um quarto exército ou uma quarta nação. Independente do motivo alegado, da legitimidade ou não do mesmo, as implicações dessa decisão eram seríssimas
4 nações estavam sendo colocadas num enfrentamento, numa guerra, cujos resultados eram imprevisíveis, ainda que as probabilidades parecessem apontar o êxito das 3 forças aliadas. Um grande número, ou mesmo um sem número de vidas humanas naquele ato, naquela decisão, era posto em risco. Incontáveis famílias, até mesmo sem o saber, tiveram a sua paz, a sua segurança, a sua integridade, as suas vidas imediatamente ameaçadas. Porém, há algo ainda mais impressionante que a decisão em si, e que diz respeito ao modo como tal decisão fora tomada. Veja, segundo o texto que lemos, Jorão, rei de Israel, consultou a Josafá, rei de Judá, e ambos entraram em conselho. Firmaram este pacto de mútua cooperação que explicamos aqui. E daí, desta conversa, deste entendimento mútuo, partiram para elaborar a sua estratégia de campanha, a sua estratégia de guerra. Mas note, agiram conforme o seu próprio entendimento, segundo a sua própria vontade, e sem que nisso fizessem qualquer consideração quanto à vontade do Senhor Deus. Tal proceder não causaria espécie aos nossos olhos se fossem estes reis de nações pagãs. Tratam-se, contudo, dos reis de Israel e Judá, do povo de Deus, como reconhecemos a estas nações. E na cultura deste povo, o rei era, em termos ideais, alguém revestido do Espírito do Senhor e de cuja eleição, da eleição divina, derivava a sua autoridade, seu carisma, sua responsabilidade. O rei deveria ser, então, por excelência, um representante de Deus na terra e um instrumento para a execução de sua vontade. O governo terreno exercido pelo rei deveria expressar os valores do governo celeste. Porém, a despeito de tudo isso que lhes era conhecido, Jorão e Josafá não se importaram em buscar o conselho do Senhor, mesmo em se tratando de questões de tão elevada gravidade como estas aqui, envolvendo as vidas de tão numerosas pessoas que estavam ali sob a sua responsabilidade. Jorão e Josafá, reis de Israel e Judá, seguiram tão somente os desígnios de seus próprios corações e, confiantes no êxito de sua estratégia militar, mal suspeitavam as consequências terríveis de suas decisões. Como lemos, a campanha militar foi um fracasso. E a louca decisão de conduzir as tropas, os 3 exércitos, através do território de Edom, precisamente pelo deserto da Arabá, revelou-se um erro crasso e mortal. Os estrategistas subestimaram o deserto e a sua hostilidade. E após
uma semana de marcha, todos, homens e animais, se viam arruinados pela total falta de recursos e, sobretudo, pela escassez de água. Estavam desidratados, sedentos e começaram a minguar. Estavam prolongando a sua marcha há 7 dias a um elevadíssimo custo, rumo a um destino que agora entreviam ao mesmo tempo terrível e inexorável. Já não poderiam retroceder, tinham de avançar e avançavam reconhecendo-se desde já vencidos, subjugados por um deserto do qual jamais poderiam escapar. Vencidos pelo deserto, ainda que deste conseguissem fugir, seriam por fim presa fácil na mão dos pretendidos rivais, os moabitas. Quando tudo ia de mal a pior, quando a desgraça já se mostrava certa, iminente, inescapável, tão somente neste momento o nome do Senhor foi trazido à lembrança. E isto por intermédio de Josafá, rei de Judá. Foi então que os 3 reis decidiram buscar o conselho divino e o socorro do Senhor. Decidiram buscar a Deus na pessoa de seu representante por excelência, o seu profeta. Lembraram-se do profeta Eliseu, que sucedera ao formidável profeta Elias. E o profeta, buscado por aqueles homens, os acolheu. Não sem com isso deixar de ser duro no falar. Falou com gravidade e chamou aqueles homens à responsabilidade. Sobretudo, o rei de Israel, que foi precisamente quem a todos incitou e acabou empurrando em direção ao infortúnio. Sua palavra foi: vai aos profetas de teu pai, vai aos profetas de tua mãe. E nisto evocou uma história terrível, o histórico de infidelidade partilhado por todos da casa do rei Acabe perante a atuação do Deus de Israel. Sim, porque a casa de Acabe e Jezabel servira aos Baalins, promovera os cultos pagãos e sustivera às expensas da coroa um séquito de falsos profetas que perseguiram os profetas do Senhor e levaram o povo à idolatria, ao erro, à desgraça. Na fala de Eliseu, os resultados desastrosos da campanha de Jorão mostraram-se atrelados à realidade de toda uma vida de desinteresse e distanciamento dos caminhos do Senhor. O nosso Deus, contudo, é um Deus de misericórdia, um Deus longânimo, assaz benigno, perdoador. E nos assegura na sua palavra que muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo. E quantas vezes descuramos de conhecer e de confiar no poder da oração. Sim, poder este capaz de mudar o rumo dos acontecimentos, mesmo quando a desgraça se faz certa e a tragédia iminente. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo
E na sua misericórdia, o Senhor Deus proveu resposta favorável aos desafortunados reis, ainda que não merecessem, em atenção à pessoa de Josafá, rei de Israel. Pelos lábios do profeta, então, deu-se uma promessa. A promessa de que o vale desértico, contrariando todas as probabilidades, se encheria de água. Sim, o deserto se alagaria. Mas não apenas isto. Através do profeta, a promessa de que a vitória contra Moabe se daria estava assegurada pela palavra do próprio Senhor. E, contrariando toda e qualquer expectativa, o Deus grandioso, então, manifestando a sua glória e o seu imenso poder, fez cumprir a sua palavra, provendo portentosa salvação. O deserto foi alagado e Moabe foi vencido. O texto coloca em evidência a loucura humana, manifesta todas as vezes quando buscamos conduzir as nossas vidas e as vidas daqueles que eventualmente se acham sob nossa responsabilidade, alheios à vontade do Senhor, sem que busquemos o seu conselho. É precisamente deste proceder que derivam as piores escolhas e as decisões mais equivocadas, os descaminhos e a desventura. Age o homem tão somente segundo o arbítrio e o juízo do próprio homem, e deste agir só pode colher dor e sofrimento para si e para aqueles que o cercam. Mas o texto nos fala também de um Deus que é misericordioso e que acha-se disposto a mostrar o seu favor àqueles que o buscam. Um Deus poderoso, cujo poder é capaz de mudar a nossa sorte, mesmo quando tudo parece perdido, desde que entreguemos a Ele os nossos cuidados e abramos os nossos corações ao acolhimento da sua graça. Um Deus abundante de graça, cujos feitos sempre excedem as nossas parcas expectativas. O texto nos traz, portanto, um apelo urgente, um apelo para que hoje, agora, nos voltemos uma vez mais a este Deus. Um apelo para que ouçamos a sua voz e para que o conheçamos mais e mais, e para que busquemos e envidemos todos os esforços para conhecer a sua vontade para as nossas vidas. Que a esta santa vontade estejam submetidos todos os desígnios dos nossos corações, o nosso querer, o nosso realizar, e que nele achemos sempre misericórdia e conserto para os nossos desacertos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, hoje e eternamente, no poder do Santo Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Nosso querido cooperador, reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, tem também uma palavra de carinho e edificação para a igreja, falando-nos da parte do Senhor. Vamos ouvir ao ministro e acolher em nossos corações aquilo que o próprio Deus tem a nos dizer por meio do seu servo. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez vos trago um pequeno trecho da Sagrada Escritura. Esta se encontra no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Então somente ser forte e muito corajoso,
para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Texto maravilhoso que nos traz pelo menos 3 coisas para refletir. Primeiro, precisamos ser fortes. Sim, ser fortes num mundo que tantas vezes nos produz no coração insegurança. Ser forte para saber que precisamos de Deus ao nosso lado para seguir em frente. A segunda coisa, que precisamos ser corajosos. É verdade. No mundo que tenta nos amedrontar, que tenta nos fazer temer demais, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nós devemos ser corajosos para seguir em frente. E a terceira coisa é que nós não podemos nos desviar da palavra sagrada, da palavra santa, da palavra de Deus. E fazendo essas 3 coisas, nós seremos bem-sucedidos. O desejo do meu coração é que você tenha uma semana vitoriosa, abençoada, guardada e protegida pelo Senhor. Deus vos guarde. Na semana que passou entre os dias 24 e 31 de agosto, esteve reunido o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta que é a instância máxima de governo da nossa denominação, que jurisdiciona mais de 4.000 igrejas espalhadas por todo o território nacional e até mesmo fora dele, e mais de 5.000 pastores. O Supremo Concílio se reúne a cada 4 anos e esta foi a sua 40ª reunião ordinária, na qual estiveram presentes mais de 1.000 delegados de todo o país. Do Presbitério do Rio de Janeiro, enviamos uma delegação composta pelos nossos queridos irmãos, o reverendo Leonardo Sayum, presidente do presbitério, reverendo Cid Pereira Caldas, o vice-presidente do presbitério, o presbítero Ezequias Costa Salles, tesoureiro do presbitério, e ainda o presbítero Paulo Mendes de Oliveira Júnior, vice-presidente do conselho e representante da Igreja Presbiteriana de Copacabana, junto ao presbitério. Nossos irmãos lá estiveram e o encontro se deu na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Ao longo de toda essa semana de intensos trabalhos, participaram de decisões que afetam a vida da igreja como um todo e que, por certo, serão instrumento para abençoar o rebanho de Jesus Cristo. E dentre as muitas decisões registradas ali, a saber, mais de 250, 2 dizem respeito a nós, enquanto igreja local, de maneira muito particular. A primeira, o fato de que o nosso querido irmão, presbítero Paulo Mendes de Oliveira Júnior, foi designado membro da JET para este próximo quadriênio. A JET é a Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, em última instância, é o órgão que jurisdiciona as juntas regionais e, por sua vez, os seminários, onde são formados aqueles que serão os ministros, os pastores de nossa denominação. Nosso querido irmão, portanto, atua ali de forma privilegiada numa esfera importante de atuação. E nós rogamos as bênçãos renovadas do Altíssimo sobre ele e todos que com ele ladearão nessa próxima etapa da jornada a serviço de Cristo. Outra decisão diz respeito a este pastor, que foi designado para este próximo quadriênio como membro titular do Conselho de Inódia, Inologia e Música da Igreja Presbiteriana do Brasil, órgão da nossa IPB que cuida da música sacra que é realizada na esfera das nossas inúmeras congregações. A intenção do trabalho desta comissão é zelar para que a música feita nos arraiais presbiterianos seja sempre a mais excelente, que melhor reflita a glória de Deus e sirva para abençoar o povo que é seu. Que Deus esteja conosco nas missões que doravante abraçamos por desígnio divino e que, através de nossos esforços,
o rebanho de Cristo seja muitíssimo abençoado também. Ore por nós e que assim prossigamos com fé em nome de Jesus. Também na semana que passou, a nossa SAF Copacabana, Sociedade Auxiliadora Feminina, organizou um bonito grupo para visitar uma irmã muito querida, a nossa amada Nancy Vicente de Carvalho, que juntamente com o seu filho Jonas acolheram com muito amor a comitiva da nossa comunidade, partilhando todas ali um tempo precioso de comunhão fraterna no amor de Cristo Jesus. Esta secretaria que dedica-se à visitação faz um trabalho da maior relevância, tremendamente abençoado e abençoador. E nós rogamos a Deus renovadas bênçãos sobre as nossas valorosas auxiliadoras e de modo muito particular por essa amada que há algum tempo via dificuldades para estar conosco, mas que através deste gesto pôde estar mais juntinho da igreja, de forma presencial e bastante concreta. A nossa querida Nancy Vicente de Carvalho e ao seu filho Jonas, todo o nosso afeto no amor de Cristo Jesus. Também no sábado, dia 30 de julho, nossa Sociedade Auxiliadora Feminina esteve reunida aqui no santuário, realizando a sua plenária e foi uma bênção, um tempo precioso de comunhão e edificação espiritual, no qual recebemos como convidada especial a primeira secretária da Federação do Trabalho Feminino no Presbitério do Rio de Janeiro, a querida GG Arruda, da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Dividiu conosco aquele momento e nos conduziu numa rica reflexão. Estiveram presentes também à celebração o pastor e também o querido irmão ministro reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, além da presidência da União Presbiteriana de Homens de nossa comunidade local, a UPH Copacabana, na figura do presbítero Celso Oleinski. Todos ali estiveram juntos para dividir um tempo no qual verdadeiramente o Espírito Santo se fez presente e falou poderosamente aos nossos corações. Rogamos renovadas bênçãos sobre o trabalho feminino em nossa igreja, em nossa federação e aonde mais Deus o estiver promovendo. Que a bênção do Altíssimo esteja sobre as nossas valorosas auxiliadoras e que elas continuem a ser profícuas, abundantes na obra do Senhor Jesus. No domingo que passou, no culto vespertino presencial, às 18 horas, nós contamos com a presença abençoadora do nosso grupo de jovens e adolescentes. Eles estiveram juntos desde a tarde num encontro devocional muito rico, sob a condução do reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, mas também com a participação deste pastor, e estenderam a sua presença até o culto vespertino, quando tomaram parte ativamente na liturgia, cantando e tocando com o grupo musical. Aliás, nesta mesma ocasião, tivemos oportunidade de celebrar a passagem do Dia do Adolescente Presbiteriano e, com o carinho da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, entregamos a cada um dos nossos moços um pequeno mimo, uma lembrancinha para guardar na memória e no coração essa data tão especial e a certeza de que ocupam um lugar especial no seio desta comunidade, nesta família da fé. Nós rogamos renovadas bênçãos sobre os nossos adolescentes e jovens e pedimos a Deus que continue a cuidar deles para que sigam assim, amando a Jesus e ao Evangelho e servindo a causa do reino no seio da Igreja de Cristo. Chegamos ao momento da oração final. Nós vamos falar com Deus usando as palavras aprendidas de nosso Senhor Jesus Cristo. E fazendo a prece do Pai Nosso, ou a oração chamada dominical, nos conectamos com todos os cristãos de todos os lugares e épocas, pois todos partilharam esta mesma oração, na qual, de olhos fechados, com os corações ao alto,
nos dirigimos a Deus falando assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.